José Manuel Fernandes, muito bom dia. O tema das tarifas já é tema nacional. Como é que tu vês isto tudo? Bem, eu vejo isto tudo com muita incerteza, porque nós não sabemos exatamente o que é que vai acontecer, no sentido de, primeiro, porque há um processo negocial que se iniciou. Depois, porque a forma de atuar de Donald Trump é, de facto, muito diferente da forma de atuar tradicional dos políticos, e, portanto, deixa sempre toda a gente muito surpreendida, não é? Agora, há uma coisa que me parece mais ou menos indiscutível. Vai haver uma guerra comercial com a China e não vejo muita forma de ser evitado, e não será seguramente através de conversas entre Xi Jinping e Trump, independentemente de Trump dizer uma coisa, Xi Jinping dizer outra, falamos, não falamos. O grande problema é um problema estrutural, e é um problema que tem 25 anos, mais ou menos. É a China entrou para a Organização Mundial de Comércio e, a partir daí, não cumpriu as regras da Organização Mundial de Comércio. Todas as deliberações dessas regras, todos os processos montados contra a China nunca foram cumpridos pela China, e, portanto, aquilo que na prática houve negociações com a administração Obama, houve uma pequena guerra comercial com a primeira administração Trump, não houve recuo dessa guerra comercial na administração Biden, mas agora passamos para um novo patamar. E esse patamar é um patamar que seguramente vai influenciar todo o mundo. Eu gostava de deixar claro uma coisa que às vezes as pessoas não têm bem claro, que é a ideia de que as guerras comerciais são só as chamadas taxas alfandegárias. São muito mais do que isso. E basta pensar, às vezes no mundo quase não há, está em 2%, já não tem importância nenhuma, já não é relevante, já não conta para as receitas. É verdade que não conta para as receitas, só que há muitos outros esquemas, digamos assim. Vamos primeiro a dois aspectos. Porque é que isto, de repente, surpreendentemente, temos toda a gente, incluindo toda a esquerda mundial, a defender Adam Smith? Quer dizer, vamos lá ver. A ideia de que o que era bom para os Estados, o que era bom para o desenvolvimento, o que era bom para a economia, era o chamado mercantilismo, começou a entrar em crise quando um senhor escocês da Universidade de Edimburgo escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. Não só, mas A Riqueza das Nações. E explicou que não era assim. Que é melhor produzir onde é mais eficiente produzir e depois fazer trocas. Porque o comércio não é de só... Quer dizer, nós há milénios que sabemos intuitivamente, todos nós, porque compramos e vendemos, o comércio não é uma coisa de soma nula. Não é uma coisa em que um ganha e outro perde. O bom comércio, o comércio que é vantajoso, o comércio que todos procuram, o comércio que por regra praticamos, é um comércio onde todos ganham e, aliás, vão ler A Riqueza das Nações, porque ele lá explica porque é que é do interesse dos pobres, não é dos ricos, atenção, porque é que é do interesse dos pobres, do seu interesse egoísta, digamos assim, poderem comprar e vender, incluindo a sua força de trabalho. Porque também é um comércio, não é? Portanto, e poder negociar e haver possibilidades de subir e descer, porque se isso não fosse assim, quer dizer, era quem tivesse uma força em cada momento, mandava. Que é aquilo que acontece nos Estados totalitários, não é? E depois o resultado, no curto prazo, pode ser muito eficiente, no longo prazo, até hoje, nunca foi. E eu vou dar alguns exemplos disso. O mercantilismo que existia, digamos, era a ideia de que nós precisamos de proteger as nossas economias para permitir que os nossos agricultores não sofram a competição de outros agricultores, para termos a garantia de abastecimento, para que a nossa indústria se desenvolva e por aí adiante. Era a doutrina, de alguma forma, que, por exemplo, um país como Portugal se aplicou até muito recentemente. Por regra, eu diria que praticamente até a entrada na União Europeia, e mesmo aí, e vou contar aqui, vou dar uma ideia do que é que estou a falar.
Por exemplo, quando eu era miúdo, lembro-me de ir sempre que andava de automóvel com os meus pais, tinham um divertimento com os meus irmãos, que era contar, ver quem é que ganhava. Os miúdos, como se sabe, não, têm que se divertir com qualquer coisa quando vão sentados no banco de trás, não é? Não havia telemóveis, não é? Não havia telemóveis, não havia essas coisas, a gente tinha que arranjar um divertimento, e então nós apostávamos se punhamos a contar, um punha-se a contar Volkswagens, outro punha-se a contar Ford, porque só havia Volkswagens e Ford praticamente nessa altura. Estou a falar princípio dos anos 60. Porquê? Porque em Portugal, para vender automóveis em Portugal, o Salazar, quer dizer, o regime, tinha dito que esses automóveis têm que ser montados em Portugal. Portanto, só se vendiam em Portugal automóveis que não eram fabricados cá, eram montados cá. Isto não era eficiente. Os automóveis tinham mais caros, mas garantiam-se umas fábricas de montagem de automóveis, e isto durou até aos anos 90. E só foi verdadeiramente desmantelado durante com a entrada na União Europeia. Esse tipo de barreira, repara, não há aqui nenhuma barreira alfandegária, aparentemente. Quer dizer, há barreiras de regulamentação. Eu vou dar um exemplo que eu acho que as pessoas ajudam. Durante a década de 80, portanto, já mais perto, já na democracia, já não eram os Volkswagen e os Ford que eram os carros dominantes. Na altura, primeiro, era muito difícil, sobretudo nos anos da crise, comprar um automóvel. As pessoas iam aos stands, inscreviam-se e depois vendiam a sua posição na inscrição a quem tinha mais urgência em trocar de carro. Portanto, é um mundo muito diferente. E isto não foi, quer dizer, foi há 40 anos, não foi há 200 anos, foi há 40 anos. Eu lembro-me de uma altura, uma coisa que foi muito engraçada, que foi assim, havia, portanto, o regime fiscal era diferente do atual. Portanto, não estou a falar do regime fiscal de entrada digamos, taxas alfandegárias. Estou a falar do imposto que se pagava sobre os veículos, não é? No momento da compra. Que agora mudou um bocadinho a lógica, agora paga-se mais do imposto de circulação do que à cabeça, portanto, mudou um bocadinho a lógica, não completamente, mas mudou um bocadinho a lógica. Continuamos a ter um imposto à cabeça. Agora, esse imposto está muito ligado às emissões, portanto, procura-se que seja um imposto que desincentive quem tem carros com muitas emissões. Na altura, a ideia era, vamos penalizar os carros dos ricos. Há até frases, do próprio Cavaco a dizer isso, vamos penalizar os carros dos ricos, e, portanto, o mecanismo era, na altura, os carros dos ricos eram os carros de alta cilindrada, que é uma coisa que ainda hoje se usa como expressão, não é? E, portanto, a taxa de imposto era pela cilindrada. A única marca que conseguia vender carros mais ou menos livremente em Portugal era uma marca que tinha ali uma fábrica em Setúbal, mas não era a Auto Europa, era a Renault. Essa fábrica já fechou, entretanto, portanto, agora, enfim, fechou já depois de haver a Auto Europa, e não tem a ver com isso, tem a ver com, enfim, entre outras coisas, como mudança das regras, quando nós estamos na União Europeia, e, portanto, não se justificar aquele tipo de fábrica. Ora bem, houve um ano que, de repente, houve uma alteração digamos, nos escalões das cilindradas. Eu já não me recordo exatamente qual era a alteração, mas foi uma alteração, enfim, as pessoas que não andam dentro dos automóveis não sabem, a cilindrada é 100 centímetros cúbicos. Portanto, há carros com 900, 800, aqui são os pequeninos, depois podem haver carros com 6.000, 7.000, portanto, os Ferraris, essas coisas assim. Bem, e havia ali uma barreira que ficava alguns, já não me lembro exatamente aonde, se era nos 1.600, se era nos 1.800, por aí. E de repente, aquilo andava mais ou menos, dava assim uns saltos, de 200 em 200 ou 300 em 300 centímetros cúbicos, e de repente houve um ano que deu um salto para, eu lembro-me do nome, 1750, passou a ser a fasquia. E as pessoas olharam para aquilo, porquê? Bem, porque a Renault tinha acabado de comercializar um carro com 1721. E, portanto, precisava que esse carro, para ser competitivo, ficasse abaixo da fasquia. Nós acabámos de receber uma informação de um ouvinte, Manuel Castelo Branco, que diz que o imposto subia exponencialmente acima dos 1.750 centímetros cúbicos. Exatamente. Porquê? E na altura era um bocadinho abaixo, mas esse carro, era um Renault 21, tinha um motor de 1721, que era um motor um bocadinho maior do que aquilo que eram habituais, porque a maior parte dos carros na altura tinham 1.500, 1.600
os melhores, que as pessoas compravam, quer dizer, a maior parte deles eram carros mais pequeninos. E isto não é uma taxa alfandegária, mas é uma barreira à entrada à concorrência. E uma coisa feita para proteger uma indústria local. Naquele caso, a indústria local era a Renault, que era quem cá tinha. Portanto, com a entrada na União Europeia, tudo isto se esmoronou, este tipo, quer dizer, tudo isto se esmoronou. Aparentemente tudo isso se esmoronou, mas é falso. Porque às vezes as coisas acontecem, por exemplo, naquilo que tem que haver nos rótulos nos supermercados. Ou no tamanho das embalagens, ou nos produtos que podem entrar ou não entrar. Quer dizer, e isto é uma das coisas, por exemplo, naquela discussão que vem pelo menos desde o Eisenhower, não sei se já vem de antes, sobre se na Europa se podem ou não comer galinhas americanas, é uma coisa, poultry, como diziam, já é uma discussão com décadas. Quando digo décadas, enfim, é mais antiga que eu. Portanto, isso tem a ver com regulamentação. O que é que, até que ponto é que elas puderam ou não ser criadas de uma maneira ou outra, e essa regulamentação às vezes não é daquilo que elas foram alimentadas. É do género, agora neste momento, até por razões várias, e às vezes nós pensamos que é tudo por boas causas, tipo, os animais têm que ser bem tratados e não podem ficar muito acumulados uns em cima dos outros, e criamos um regulamento, achamos que estamos ali por uma boa causa, mas foi um lobby que entretanto quis proteger um setor e então arranjou uma norma para distorcer. Bom, depois tudo isto vai à Organização Mundial de Comércio, que às vezes delibera, mas depois às vezes não acontece nada, e com a China não acontecia nada. Basta pensar que a China usa trabalho escravo, designadamente no Tibete e em Xinjiang, sobretudo em Xinjiang, na província de religião muçulmana, Xinjiang, usa trabalho escravo. Em princípio, isso é totalmente proibido. Mas a China continua a fazê-lo. Portanto, e obviamente não é difícil imaginar que com trabalho escravo somos capazes de produzir mais barato, não é? Portanto, é possível que as coisas custe menos o valor, quer dizer... É preciso ter em conta que não há liberdade de circulação na China, não é? Ou seja, as pessoas não podem, aqui qualquer um de nós, isto é espantoso, passamos aqui a vida a discutir as coisas dos imigrantes com I, mas na China os chineses não podem decidir ir viver para Pequim. Não é? Quer dizer, há pessoas que têm a liberdade de circulação, mas essa liberdade de circulação acontece se tiverem um bom crédito social. E para terem um bom crédito social, há, entre outras coisas, centenas de milhões de câmaras de vídeo com reconhecimento facial que verificam se as pessoas se portam ou não mal na rua, que podem ir de coisas tão simples, se estão a fumar ou não onde não devem, por exemplo. Isso pode dar-lhes um crédito social e isso pode fazer com que essas pessoas, por exemplo, não possam entrar num comboio. Portanto, é deste tipo de país que estamos a falar, não é? Pronto, bem. Portanto, quando estamos a falar destas coisas, às vezes há uma simplificação, mas no meio desta simplificação toda, eu de facto estou um bocadinho divertido com isto, de repente termos todo o mundo a defender o Adam Smith e o David Ricardo. David Ricardo ainda por cima é descendente de portugueses, portanto é ótimo. É um judeu inglês descendente de portugueses, portanto, como se vê pelo nome. Mas de facto, bem-vindos à causa, e eu gostaria que houvesse de facto mais liberdade de comércio, mas temos de ter noção que isto é complicado. A forma como Trump entrou, a pé juntos, não é? Como se costuma dizer, nem é bem a pé juntos, acho que a pé juntos seria mais suave do que isto. Não tem muita lógica, não é? Portanto, não tem muita lógica, a forma como fez as contas então é particularmente ilógica, porque isto é quase impossível fazer contas para uma coisa destas, não é? Como é que nós calculamos o efeito real das barreiras que existem, que não são barreiras de taxas? Porque a maior parte destas coisas não estão nas taxas, estão de facto noutro tipo de barreiras. Eu acho que ele fez coisas e disse coisas disparatadas, por exemplo, achar que o IVA europeu é uma taxa alfandegária, não é. Eles também têm imposto de transações na América, só que por acaso as taxas até variam de Estado para Estado. Vamos considerar isso também uma taxa alfandegária e, de facto, um imposto de transações penaliza o preço final dos produtos. Curiosamente, e é uma coisa muito curiosa, é que quando nós vamos aos Estados Unidos, o preço que está marcado nos produtos é o preço antes dessa taxa.
eu julgo até nas refeições, eu julgo até também nas refeições. Nós olhamos para ali e temos que saber se naquele estado a taxa é 7, 8, 10%, porque a fatura que nos vai ser cobrada no fim vai ser mais elevada. E, por exemplo, se estivermos em Nova Iorque e formos comprar a New Jersey, pagamos taxas diferentes e basta atravessar uma ponte, não é? Portanto, estamos a falar de realidades que são muito curiosas, muito curiosas, muito complexas e que, portanto, não se resolvem da forma que Trump resolveu. Agora, vai-se abrir um processo negocial, eu creio que há vontade da América e, portanto, há vontade de muita gente na América e muita pressão nesse sentido para o fazer relativamente a muitos países e designadamente em relação à União Europeia e alguns caminhos abertos, não sei se vão levar a algum lado, não sei quanto tempo isto demora. Uma negociação comercial costuma levar, às vezes, décadas. Portanto, Trump tem meses. Porque daqui a bocadinho já estamos a contar para as próximas eleições, ele, sem maioria no Congresso, tudo isto pode levar ir para água abaixo, e se calhar nem é preciso ele perder a maioria no Congresso, porque há muitos republicanos, e houve já coisas que já foram barradas com republicanos a votarem ao lado dos democratas no Senado. Portanto, há aqui pontos que são de facto muito relevantes, mas há aqui um choque. Vai haver aqui um choque, e esse choque é indiscutível, e esse choque é entre as duas grandes economias, que para todos os efeitos, uma cumpre as regras e outra não cumpre as regras. Portanto, e desse ponto de vista, nós devíamos procurar perceber, na minha perspectiva, duas coisas. Primeiro, não é a mesma coisa lidarmos com quem cumpre as regras e com quem não cumpre as regras, mesmo que não gostemos daqueles que temporariamente são os seus líderes. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já nem falo de questões culturais, questões de identidades. Não falo disso. Falo apenas de cumprir o essencial das regras. Ninguém cumpre as regras todas, não é? Atenção. Mas há quem as violente como política e quem se esconde e procura uns atalhos. Apesar de tudo, são coisas diferentes, não é? Não é uma coisa roubar laranjas ou roubar bancos. Portanto, não é? Estamos a falar de coisas um bocadinho diferentes. Bem, e desse ponto de vista, convém olhar também para o próprio Trump de uma maneira diferente do que era habitual. Há uma frase que foi dita numa campanha eleitoral, que foi dita por uma repórter que costumava sempre andar com o Trump e que se tornou uma espécie de leitmotiv para as análises do Trump, em que ela dizia mais ou menos o seguinte: o establishment leva Trump à letra, aquilo que ele diz e reage como tal. Os eleitores de Trump não levam Trump à letra e preocupam-se antes com os resultados. E até costuma dar um exemplo disto, que é o muro. É o famoso muro do México do primeiro mandato. Se tomarmos à letra, ele não cumpriu a promessa. Porque não construiu um muro, nem o México pagou o muro. Se olharmos para o resultado da política, ele cumpriu a promessa porque aquilo que era o objetivo, que era diminuir a imigração vinda do México, diminuiu de facto. E depois voltou a aumentar logo a seguir com mudanças de política de Biden. Portanto, para os seus eleitores, está bem. Não há aqui problemas. Para os analistas, ele não cumpriu a promessa. A questão que agora pode estar a acontecer é que há uma aproximação entre o que ele diz e o que ele faz. E isso é novo. Ou é, pelo menos, é um bocadinho diferente. E nós aqui estamos num terreno muito mais complicado. E desse ponto de vista, aquilo que uma das coisas que neste momento se discute por todo lado é porque é que houve este aparente recuo. O discurso da administração é o discurso dos políticos. Isto estava planeado de ser assim. É Trump é assim que ele faz. Não é? Portanto, primeiro diz que mata a esfola, e depois diz que mata, e depois diz que só esfola, e depois diz que afinal tudo acaba numa conversa nas costas. O que tem um lado verdadeiro, eu já fiz isso muitas vezes, mas que neste caso tudo indica que não era bem isto não era um plano.
Não era este o plano. Portanto, e que esse plano, portanto, a ter acontecido, portanto, esse plano a ter, digamos, a ter se desenvolvido, teve outras motivações e que tem sobretudo a ver com a evolução do custo da dívida pública, que disparou, e isso já é outra brincadeira. Isto já não estamos a falar apenas de impacto na inflação, impacto no crescimento, impacto não sei o quê, coisas assim desse género, porque aí cada setor é um setor e, portanto, não, aqui estamos a falar de algo que é mais complicado e perceber, e os mercados, quer dizer, uma coisa é dizer, o que não é verdade, no caso da América, dizer, isto da Bolsa está a cair, mas isso é um problema dos ricos. Na América não é bem assim, porque não são só os ricos que têm dinheiro na Bolsa, e o sistema de pensões está muito indexado à Bolsa, portanto temos aí que ter cuidado. Há perdas para todos, não é? Há perdas para todos, e portanto nós estamos numa situação um bocadinho diferente, e a questão da dívida pública é muito importante, porque a questão da dívida e da dívida pública em particular é super importante, porque nos Estados Unidos é mais que uma espada de Damocles sobre os governos, sobre o sistema, sobre tudo. E portanto temos aqui uma situação que porventura aquilo que nós sabemos que é a tensão dentro da administração, portanto entre várias escolas, entre várias linhas de pensamento, que não é surpreendente, quer dizer, porque se nós lermos o que escreveu designadamente esta semana no New York Times, no Financial Times, o Peter Navarro, ou o que escreveu aqui há uns meses na Economist, o conselheiro, o secretário do Tesouro, penso eu, ou o secretário do Comércio, são coisas um pouco diferentes, a estratégia é um pouco diferente e, portanto, estas tensões existem na equipe, dentro da equipa. No fim, mas isto também não é novo, em quase todas as equipas era assim. Portanto, estamos de facto perante um momento de grande dificuldade em perceber o que é que se vai passar, e desse ponto de vista eu creio que aquilo que a Europa fez, que está a fazer, apesar de tudo, é prudente, não convém retaliar de forma aberta, e portanto ter suspendido qualquer coisa foi bem feito. Aquilo que o governo fez parece-me que é sobretudo propaganda, que substantivamente não foi aplicado €1 em nada ainda, não é? Há há antecipação de medidas, realinhamento de algumas medidas, banco de fomento, que é uma coisa de que se fala sempre, que é preciso dizer que há dinheiro para as empresas, linhas de crédito, garantias de crédito, coisas desse género. Portanto, depois soma-se aquilo tudo num grande monte e dá os tais 10 mil milhões de euros, que fazem uns bons títulos, mas que não correspondem, e a meu ver, bem, por enquanto, a ninguém a ir ao bolso dos contribuintes. Para já isso não está a acontecer. E se estivesse já a acontecer, isso seria complicado, porque, mais uma vez, estamos perante um domínio que é escorregadio. Se estamos a falar de comércio, ir ao bolso dos contribuintes para dar dinheiro a empresas exportadoras é financiar essas empresas de forma, no mínimo, irregular. Nós estamos a dizer de facilitar a vida dessas empresas, onde há muitas coisas a fazer. Estamos a dizer de transferir dinheiro diretamente, subsidiar, dar um empréstimo, garantir um empréstimo é diferente. Apesar de tudo tem risco, mas foi o que foi feito, por exemplo, na Covid, em que se deu empréstimos garantidos, mas agora estão a ter que ser pagos, eventualmente aqui ou lá um juro bonificado, coisas desse género. Agora, outra coisa totalmente diferente é fazer aquilo que a China faz massivamente, que é subsidiar as suas indústrias, distorcendo o mercado. Não foi isso que foi decidido fazer, nem na Europa, nem em Portugal, mas vai haver essa tentação como reação e como cedência até inclusivamente à pressão de alguns lobbies. Portanto, eu diria, aquilo que o governo fez foi propaganda, e ainda bem que foi só propaganda.